Estamos no Conecta, Processo Penal em Debate, podcast que trata de temas atuais de direito processual penal e vai ao ar pelo YouTube e Spotify, todas as quartas-feiras a partir das 18 horas. Sou Nereu Giacomoli, professor da PUC e advogado. Comigo, Marcos Eberhardt, também advogado e professor da PUC. Este é o episódio número 85 do Conecta, que tratará dos novos rumos da prisão temporária em face da última decisão do Supremo Tribunal Federal. Bom, a prisão temporária, ela está, mais precisamente, é uma prisão provisória também, mas tecnicamente chama-se de prisão temporária, que não deixa de ser uma medida restritiva da liberdade, mas uma medida restritiva limitada no tempo, com duração limitada de 5 dias mais 5 dias em determinados delitos, e no caso dos crimes hediondos, 30 dias prorrogáveis por outros 30 dias. Então, ela é cabível em determinados delitos com uma funcionalidade muito limitada para fins de investigação criminal. E a Lei 7.960, que é uma lei de 1989, estabelece que caberá a prisão temporária quando for imprescindível para a investigação do inquérito policial e quando o indiciado ou suspeito não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade. Mas, quando houver fundadas razões, de acordo com a prova admitida na legislação penal, de autoria, participação do indiciado, e aí a lei fornece um rol de crimes, um rol limitado. Então, a lei estabelece uma limitação para a prisão temporária temporal, de 5 mais 5 ou de 30 mais 30, dependendo dos crimes. Também estabelece o seu cabimento somente em determinados delitos previstos na lei, como homicídio doloso, sequestro, roubo, extorsão, estupro, rapto, epidemia, outros delitos de gravidade. Então, a lei exige uma prova indiciária da autoria, uma demonstração de um fato típico, ilícito e culpável, o que nós denominamos tecnicamente de fumus commissi delicti, e também fundadas razões, expressão da própria lei que se liga ao fumus commissi delicti. E uma funcionalidade importante como imprescindível para a investigação criminal. Então, a prisão temporária não se relaciona ao risco, ao dano, à colheita de prova no processo, à aplicação da lei penal, como são os requisitos da prisão preventiva, mas sim uma necessidade investigatória indispensável à polícia, sem a qual a investigação não atingiria seus objetivos. Então, este é um panorama da prisão temporária que, com a nova lei que estabeleceu requisitos para a prisão preventiva, estabeleceu um novo sistema das medidas cautelares, com a previsão da prisão preventiva, quando houver dúvida sobre a identidade civil, ou quando o suspeito não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, que está no artigo 313, parágrafo 1 do Código de Processo Penal, não mais tem aplicação a Lei 7.960, de 89, salvo naquela hipótese que dá imprescindibilidade para as investigações do inquérito policial. Então, com a nova configuração das medidas cautelares, somente restou o inciso 1º do artigo 1º da Lei 7.960, de 89, ou seja, a possibilidade de decretação da prisão temporária somente naqueles crimes que a lei prevê, dentro do tempo que a lei prevê, quando for imprescindível para a investigação do inquérito policial. Bom, mesmo assim, há entendimento doutrinário que seria inconstitucional a prisão temporária. Mas o Supremo Tribunal Federal acaba de decidir em duas ADINs, a 4.109 e a 3.360, pela constitucionalidade, mas fez uma verdadeira modulação e estabeleceu vários parâmetros e requisitos da prisão temporária, certamente em face
dos abusos que ocorriam na decretação da prisão temporária e por finalidades não de imprescindibilidade para a investigação criminal, mas sim como um verdadeiro antecedente da prisão preventiva ou para outras finalidades de mera averiguação. E agora, professor Marcos, o Supremo Tribunal Federal acaba de estabelecer vários critérios e parâmetros de cabimento da prisão temporária. É verdade, professor Nereu, o Supremo Tribunal Federal, numa análise de duas ações diretas, uma, para quem quiser acompanhar, a 4109 e a outra, a 3360, que traziam discussões sobre a razoabilidade da prisão temporária e, claro, tinham como pedido a inconstitucionalidade desta lei 7.960 de 1989, uma lei estranhamente editada logo após a Constituição Federal. Bom, nós tivemos alguns impasses, a relatora, a ministra Carmen Lúcia, trouxe um voto em relação, propondo uma releitura da temporária, mas eu confesso que o conteúdo do voto ele não traz transformações significativas e não é por outro motivo que o ministro Gilmar Mendes levantou a divergência, realmente trazendo uma interpretação conforme em relação a esta lei 7.960. Mas foi o voto do ministro Edson Fachin que acabou trazendo aqui a repercussão que gerou, ao final, por maioria, o conhecimento dessas ações diretas e, no mérito, os pedidos acabaram sendo julgados parcialmente procedentes para dar interpretação, como eu já havia falado, interpretação conforme a Constituição Federal, a este artigo 1º, fixando o entendimento de que a prisão temporária só cabe quando for imprescindível para as investigações, desde que existam elementos concretos, vedada sua utilização como prisão para averiguações e o cuidado em relação ao direito à não autoincriminação, justamente porque a questão era utilizar o grande problema desde o século passado, era a utilização, há décadas, a utilização dessa prisão unicamente para o fim de levar a uma confissão ou a possibilidade de produção de prova por parte do próprio agente que estava preso. Mas também o Supremo Tribunal Federal entendeu que essa prisão é preciso, além de ser imprescindível para as investigações, ou seja, o periculum libertatis, é preciso haver fundadas razões de autoria ou participação, o fumus comissi delicti, vedada analogia ou interpretação extensiva de rol, porque existe um rol previsto na lei, no inciso 3º, vedada analogia e interpretação extensiva, como de fato é, né, de direito, aliás, circunstância conhecida, é vedado no direito penal. Mas ainda aqui sim, quando for justificada por fatos contemporâneos que fundamentem a medida, e aqui a gente começa a enxergar o pacote anticrime, como também a gente começa a enxergar a mudança importantíssima que houve em relação às medidas cautelares no ano de 2011. Então, nós temos a terceira circunstância em que é cabível, todas elas são cumuladas, quando for justificado em fatos contemporâneos, ou seja, que haja contemporaneidade na prisão. Aqui nós estamos diante de uma justificativa também da prisão preventiva e, na verdade, extraída da prisão preventiva. Além disso, quando a medida for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado, e, claro, quando não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas. Eu acredito que, diante desta decisão, nós tivemos um avanço, muito embora este avanço seja tardio e muito embora a gente já, de alguma maneira, vinha trazendo isso em palestras, em posicionamentos, aqui pelo próprio Conecta Podcast, o professor Nereu, pelo devido processo penal, também trazia esse entendimento de que a prisão temporária merecia uma leitura conforme. O Supremo Tribunal Federal avançou. Nós não podemos reclamar que isso demorou nessa altura do campeonato. O importante é que veio para realmente trazer um choque
para a prisão temporária. Nós temos inúmeras pessoas presas temporariamente hoje no Brasil, ou com mandado de prisão temporária, ou seja, nós temos decisões que precisam ser imediatamente revistas com base nesse novo entendimento, que obviamente se aplica. Por que se aplica? Se aplica porque vem em favor rei, vem em favor dos interesses do investigado, vem em favor do interesse de muitas pessoas que hoje, inclusive, com mandado de temporária na rua, já são acusados, já são denunciados em processos penais. Este é o episódio 85 do Conecta Podcast, que está no ar hoje, dia 16 de 2 de 2022, às 18 horas. Compartilhe conhecimento pelo Conecta Podcast, Processo Penal em Debate, com Nereu Giacomoli e Marcos Eberhardt.